Olá, vim aqui hoje conversar sobre um assunto que por muitas vezes foi um calo para mim, um espinho, que é como conseguir manter-se com uma vibração mais elevada, como conseguir manter-se fiel a si mesma, mesmo diante de pessoas que estão mal-humoradas, que estão impacientes, que estão raivosas. Por muitos anos da minha vida, por longos anos da minha vida, de alguma forma eu me sentia responsável por manter um campo harmônico quando estava diante de pessoas íntimas, pessoas mais próximas, que por sua vez naquele momento não estavam bem. Então eu comprava aquele mau humor, aquela indisposição emocional momentânea para poder oferecer o melhor de si, vou chamar dessa forma, como algo que tivesse relacionado à minha pessoa, como se eu fosse uma potencial causadora daquele mal-estar, daquele desconforto, ou então como se eu fosse a responsável ou tivesse alguma parcela de controle ou responsabilidade perante a modificação daquele ambiente. E isso geralmente trazia para mim um sentimento de frustração, um sentimento de incompletude e terminava com o passar do tempo, porque eu tentava de várias formas modificar aquele ambiente, mas eu terminava não conseguindo na maioria das vezes e passava também a ficar mal-humorada, passava também a ficar raivosa, irritada e terminava ficando com raiva das outras pessoas. E isso gerou um ciclo vicioso de repetições por algum tempo. Então, sempre que acontecia de estar imersa entre amigos ou entre familiares ou entre colegas que estavam com esse astral mais baixo, assim eu vou chamar, e quando eu comprava isso para mim, eu terminava absorvendo e não conseguia ser luz em meio às sombras, eu terminava me acoplando àquela sombra também. E hoje, com o passar do tempo, com essa minha busca pelo meu autoconhecimento, com a chegada da maturidade, com a percepção de algumas feridas que faziam parte da minha vida e que estão em processo de cura no momento, eu estou cada vez mais buscando ter consciência de que eu não sou responsável pelo humor do outro, não me cabe modificar este ambiente se outra pessoa estiver mal-humorada. A responsabilidade não é minha, porque o que acontece é que só nós temos como mudar o que sentimos em determinada circunstância. A responsabilidade é inteiramente nossa, por mais que queiramos projetar em outra pessoa ou em uma situação, em um acontecimento específico, cabe a nós sabermos proteger a nossa luz, sabermos proteger o nosso campo. Não é fácil, é um desafio, confesso, é muito mais fácil você estar plena, você estar feliz, imersa a pessoas que estão também dessa forma, que estão vibrando alto. Mas somos seres duais e nem sempre estaremos assim. Na verdade, a tendência é que fiquemos oscilando entre uma vibração mais alta e uma vibração mais baixa. E como tendemos eu vou falar assim, o nosso campo ele tende a não é a palavra adequada, mas eu vou chamar assim, se contaminar um pouco com a energia das outras pessoas. A gente precisa aprender a proteger as nossas próprias energias, o nosso próprio astral, para que a gente possa ser de fato um pontinho de luz. Porque numa escuridão absoluta, uma velinha que se acende já clareia. E se aquela velinha, ela fica inibida diante da sombra, ela se apaga, ela não consegue ser fator de soma e ela termina ficando também escura. E o que eu tenho feito é tentado me perceber quando eu estou querendo entrar dentro da dinâmica turbulenta de outras pessoas ou de algum ambiente, e eu me protejo. Eu tento encontrar dentro de mim recursos que me fazem florescer.
Então, se eu não tenho como sair de um ambiente que está muito desafiador, eu busco focar na minha respiração, busco trazer para minha memória lembranças que são agradáveis e tento estar sempre assim me direcionando para essas lembranças. E vou tentando também trazer a consciência de que eu não sou responsável pela forma como o outro lida com as situações, não me cabe mudar isso, o que eu posso fazer é buscar estar feliz, buscar estar na melhor forma que for possível naquele momento, dentro das minhas limitações. E à medida que consegue se desidentificar da situação, se desidentificar da responsabilidade perante algo que não é sua responsabilidade, que é como o outro está lidando com a situação, a tendência é que você consiga emanar uma energia, uma luz maior e de alguma forma, como nós não somos indivíduos isolados, existe uma tendência maior daquelas pessoas que estão ao seu redor também, aos pouquinhos irem conseguindo transmutar o que está trazendo aquela insatisfação, aquela desconexão, aquela raiva, tristeza, enfim. Se acontecer numa situação do outro explicitamente culpar você por um mau humor, se for algo que de fato não lhe diga respeito, a melhor coisa a se fazer, na minha opinião, dentro da minha vida, dentro do que eu venho vivendo ao longo dos anos, é tentar não ser fogo no fogo. Então, defenda-se de uma forma suave, mas ao mesmo tempo firme, e busque ficar mais sozinha por enquanto, porque no momento de muito fogo, vou chamar assim mais uma vez, é muito pouco provável que o outro que está cego por aquele ofuscamento intenso consiga enxergar uma verdade, a possibilidade de que aquela faísca incendeie mais. Então, defender-se é necessário, não se identificar com a situação a ponto de se sentir totalmente responsável. Você só é responsável pelo que você sente, pelo que você faz, pelo que o outro sente, pelo que o outro faz. Você pode ajudar a melhorar ou piorar, mas não é a sua responsabilidade. O outro precisa ir tomando essa consciência para aprender a se defender, energeticamente falando, e não lhe cabe fazer isso como uma responsabilidade sua, mas sim, você pode somar buscando emanar sua própria luz e não se permitindo entrar no fluxo de energia de baixa vibração. E isso eu falo agora, mas é um aprendizado a duras penas, não é algo que eu estou bem resolvida por completo, mas já melhorei bastante comparada a como foi antes. A ferida do feminino, que tende a se sentir responsável, mais uma vez entra nessa quesito da responsabilidade pelo bem-estar do todo, e que se sente também diminuída quando não consegue, tem uma tendência maior de assumir esse campo emocional como sendo um fardo seu. Então, despir-se desse peso que não pertence, se desidentificar, buscar também ver naquela pessoa que está raivosa, que não está plena, por trás daquele comportamento, a essência daquela pessoa, entendendo que naquele momento aquela pessoa está vivendo dentro de um contexto de uma cegueira momentânea, mas que aquela pessoa não é aquele comportamento. Isso ajuda também a ir dissipando a raiva que possivelmente você possa ter por estar naquela situação, que com o tempo vai surgindo se você não conseguir ter essa tomada de consciência, e vai trazendo muita clareza. E a tendência é que as coisas venham a melhorar. E é isso. Desejo a todos, então, muita paz, muito discernimento, muito alto amor, e que a partir da emanação dessa pequena luz, o campo todo se ilumine. Paz e luz hoje e sempre.